O Corinthians pode perder Memphis, pode perder Wesley, e ainda corre o risco de ver um rival atravessar a principal contratação da janela. Só que existe um detalhe que quase ninguém está contando. Nos bastidores, a diretoria mudou completamente a estratégia e agora uma decisão pode definir o restante da temporada. E quando eu revelar o que realmente falta para Wesley vestir a camisa do Corinthians, muita gente vai entender por que o clube entrou em modo de urgência. Hoje você vai entender por que Wesley ainda não assinou com outro clube, o verdadeiro motivo do Corinthians acelerar o pagamento do transfer ban, o clima cada vez mais pesado envolvendo Memphis, e a obsessão da diretoria por um nome que pode substituir uma das maiores promessas do elenco. Mas segura até o final, porque existe uma informação sobre Wesley que muda completamente essa negociação. O Corinthians entrou de vez na disputa por Wesley. E isso já não é mais especulação. Nos bastidores, a negociação ganhou força porque o jogador simplesmente parou de avançar com outro clube. Até poucos dias atrás, tudo caminhava para um acerto com o Cruzeiro. Contrato praticamente pronto, tempo de empréstimo definido, salário encaminhado, conversa com treinador, conversa com dirigentes. Tudo parecia resolvido. Só que, de repente, aconteceu algo que mudou completamente o cenário. Pessoas próximas ao jogador entraram em contato, e a mensagem foi direta. Seu lugar é o Corinthians. Essa conversa fez Wesley segurar a assinatura. Ele decidiu esperar, mas esperar não significa esperar para sempre. Esse é justamente o maior problema do Corinthians neste momento. Porque enquanto o clube tenta resolver questões internas, outros gigantes do futebol brasileiro continuam trabalhando para contratar o atacante. E aí começa a corrida contra o tempo. O grande obstáculo continua sendo o transfer ban. Sem resolver essa situação, o Corinthians simplesmente não consegue concluir a contratação. E é justamente por isso que a diretoria mudou completamente sua postura. Antes, a ideia era quitar essa pendência apenas mais perto da abertura oficial da janela. Agora não. A ordem mudou. A prioridade mudou. O clube acelerou os bastidores porque acredita que Wesley pode realmente vestir a camisa do timão. E existe confiança dentro do Corinthians. A avaliação é que, resolvendo o transfer ban, a negociação tem grandes chances de ser concluída. Só que existe um detalhe. E esse detalhe pode complicar tudo. Enquanto o Corinthians tenta ganhar tempo, os concorrentes não estão parados. O Cruzeiro continua interessado. Mesmo depois da negociação esfriar, o clube mineiro segue acompanhando cada passo. Mas agora apareceu outro adversário muito forte nessa disputa, o Grêmio. E isso ligou o sinal de alerta dentro do Parque São Jorge. Porque o Grêmio já iniciou contatos e também tenta convencer o Wesley. Ou seja, o Corinthians deixou de disputar apenas contra um clube. Agora são dois concorrentes brigando pelo mesmo jogador. E isso muda completamente o cenário. Quanto mais tempo passar, maior o risco do atacante cansar de esperar. E é exatamente esse medo que existe hoje nos bastidores do Corinthians. Se o clube não resolver rapidamente suas pendências, todo o trabalho feito até agora pode simplesmente ir por água abaixo. Mas calma, porque existe outro detalhe envolvendo Wesley que pode colocar o Corinthians na frente dos rivais. Só que antes eu quero saber sua opinião. Você faria esse esforço para contratar Wesley? Ou investiria esse dinheiro em outro reforço? Escreve aqui nos comentários porque daqui a pouco eu vou contar uma informação que explica por que o Corinthians acredita que ainda está na frente nessa disputa. O motivo da confiança do Corinthians é simples. Wesley nunca escondeu sua identificação com o clube. Nos bastidores, pessoas envolvidas na negociação afirmam que o atacante vê com bons olhos vestir a camisa do timão. E isso faz toda a diferença. Enquanto outros clubes oferecem dinheiro, o Corinthians aposta no desejo do jogador. Inclusive, existe uma informação importante. No Cruzeiro, a proposta salarial girava em torno de 1,5 milhão de reais por mês. Já no Corinthians, Wesley teria sinalizado que aceita ganhar menos para realizar esse sonho. O valor exato não foi divulgado, mas a informação é que ele está disposto a reduzir seus vencimentos para facilitar o acordo. Isso mostra que o projeto esportivo pesa tanto quanto a questão financeira. Além disso, existe outra alternativa sendo estudada. A diretoria pretende conversar com o Al Nassr para tentar dividir parte do salário do jogador durante o empréstimo. Se isso acontecer, o custo para o Corinthians cai bastante. E aí a contratação fica muito mais viável. Só que nem tudo depende do Corinthians. O clube precisa agir rápido, porque Cruzeiro e Grêmio seguem monitorando cada movimento. Se perceberem qualquer demora, podem voltar com força total e fechar negócio antes. É por isso que a diretoria acelerou a busca por uma solução para o transfer ban. Não é apenas uma questão burocrática, é uma corrida contra o relógio.
E enquanto essa novela acontece, outra situação importante começa a ganhar força dentro do Corinthians. Uma situação que envolve Memphis Depay. E o clima está longe de ser tranquilo. Nos últimos dias, surgiu o interesse do futebol mexicano em Memphis. O Tigres aparece como um dos clubes que acompanham a situação do camisa 10. Até o momento, o Corinthians não trabalha com uma proposta oficial, mas existe um desconforto evidente nos bastidores. As conversas sobre renovação praticamente travaram. Não existe avanço, não existe acordo. E a sensação dentro do clube é que tudo está andando muito devagar. Enquanto isso, os rumores aumentam. E quanto mais o tempo passa, mais cresce a possibilidade de uma saída. A diretoria entende que a situação precisa ser resolvida logo. Ou o Memphis aceita um caminho para renovar, ou o Corinthians pode acabar ouvindo propostas e tomando uma decisão que poucos imaginavam há alguns meses. Ao mesmo tempo, outro nome continua vivo no planejamento: Arthur. Mesmo sem negociação avançada neste momento, a diretoria mantém o jogador como uma prioridade caso Bidon ou André deixem o clube nesta janela. Internamente, existe quem enxergue Arthur como o substituto ideal. É um jogador experiente, com passagem pelo futebol europeu, e que chegaria para assumir protagonismo no meio-campo. Mas essa contratação depende diretamente das vendas. Sem dinheiro entrando, não existe negociação. Ou seja, o Corinthians vive três grandes frentes ao mesmo tempo: fechar Wesley, resolver Memphis e preparar um possível substituto caso o elenco perca peças importantes. Tudo isso antes do fechamento da janela. E qualquer erro pode mudar completamente o planejamento da temporada. Na minha opinião, o Corinthians está fazendo certo em priorizar Wesley. É um jogador que conhece o futebol brasileiro, tem qualidade, chega para aumentar o nível do elenco e, principalmente, demonstra vontade de jogar no clube. Hoje em dia, isso faz diferença. Agora, a diretoria precisa transformar essa vontade em contrato, porque boa intenção não ganha disputa de mercado. Se o transfer ban não for resolvido rapidamente, Cruzeiro ou Grêmio podem aproveitar a oportunidade. E aí o Corinthians corre o risco de perder um jogador que parecia cada vez mais próximo. Sobre Memphis, a situação merece atenção. É um atleta de enorme qualidade, mas nenhuma negociação pode se arrastar indefinidamente. O clube precisa definir logo qual será o futuro do camisa 10. Renova? Ou cada um segue seu caminho? O que não dá é ficar nessa indefinição, porque isso prejudica o planejamento da equipe. Já Arthur continua sendo um nome interessante, mas, neste momento, tudo depende das vendas. Sem recursos, não existe contratação. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Wesley será o novo reforço do Corinthians? Memphis deve renovar ou o melhor é negociar? E Arthur seria o substituto ideal caso Bidon deixe o clube? Escreve aqui nos comentários. Eu leio muitos deles e quero saber o que a torcida está pensando sobre esse momento decisivo. E se você gosta de acompanhar os bastidores do Corinthians com informação, análise e tudo o que acontece no mercado da bola, já deixa o seu like e se inscreve no Timão Atual. Aqui a informação é direta ao ponto, sem enrolação. Porque essa janela promete fortes emoções, e a qualquer momento uma nova bomba pode estourar no Parque São Jorge. Nos vemos no próximo vídeo. Vai, Corinthians!